Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um incrível episódio. Nós continuamos aqui a falar no episódio de hoje sobre as crianças especiais, sobre aquelas crianças que já vêm com uma missão. No último episódio falámos sobre as crianças cristal. Hoje vamos trazer aqui as crianças índigo, um tema que foi pedido e vocês adoraram e por isso nós vamos continuar com esta pequena série aqui no nosso podcast. Hoje vamos falar sobre as origens das crianças índigo, as suas características e o impacto que elas têm na nossa sociedade. Por isso, preparem-se aqui para esta jornada de descobertas. Contudo, antes de partirmos para o episódio, deixa já o teu like, subscreve se não és inscrito aqui no nosso canal. Caso estejas-nos a ouvir através do Spotify, deixa o teu like e também partilha com aquela pessoa que tu sabes que é uma criança índigo, mas ainda não descobriu o que o é. Por isso, deixa o teu like, comenta aqui no nosso Spotify, se estás no YouTube, partilha, comenta e deixa também o teu gosto. Sem mais demoras, vamos começar o nosso episódio de hoje. Vamos começar então aqui com as origens das crianças índigo. O conceito de crianças índigo foi popularizado na década de 70 por Nancy Ann Tape, uma escritora e parapsicóloga americana. Ela afirmava ser capaz de perceber auras e identificou uma nova geração de crianças com características únicas. Tape descrevia a aura dessas crianças como sendo de cor azul índigo. Daí começou a surgir o termo crianças índigo. Desde então, o conceito de crianças índigo tem sido discutido e explorado em várias áreas, incluindo a espiritualidade, a psicologia e a educação. Muitos pais, educadores e profissionais de saúde têm relatado observações consistentes com as características atribuídas a estas crianças. No entanto, é importante ressaltar que o conceito de crianças índigo também tem gerado algumas controvérsias. Alguns questionam sua validade científica e argumentam que as características atribuídas a estas crianças podem ser explicadas por outros fatores, como traços de personalidade individuais ou também influências ambientais. Apesar das controvérsias, muitos pais e profissionais acreditam que compreender e reconhecer estas crianças e estas características pode ser útil para adaptar as abordagens educacionais e de criação de forma de atender melhor as suas necessidades. É importante relembrar que cada criança é única, independentemente de ser considerada índigo ou não. O conceito de crianças índigo é apenas uma lente para entender e apoiar um grupo específico de crianças com estas características. Ou seja, cada criança tem os seus traços, mas algumas características que são especialmente destas crianças índigo. E é isso que vamos falar agora. As crianças índigo são frequentemente descritas como tendo uma sensibilidade aguçada e uma percepção intensa do mundo à sua volta. Elas são altamente empáticas, capazes de sentir e compreender as emoções dos outros de forma mais profunda. Essa empatia torna-as, muitas vezes, esta é a realidade, muito compassivas e preocupadas com o bem-estar dos outros ao invés de elas mesmas. Além disso, as crianças índigo têm uma visão única do mundo. Elas questionam as autoridades, sistemas e ideias estabelecidas para procurarem uma compreensão mais profunda e uma abordagem mais autêntica da vida. Elas podem ser rebeldes em relação às normas sociais e convencionais e têm uma tendência natural a desafiar aquilo que nós chamamos hoje em dia do status quo. Elas também são frequentemente reconhecidas pela sua criatividade e intuição. Têm uma mente aberta e uma capacidade natural de pensar de forma original e inovadora. A sua intuição permite-lhes chegar às informações além do conhecimento convencional, levando-a terem insights e soluções únicas para os desafios que enfrentam no seu dia a dia. Outra característica associada a estas crianças é a sua inteligência acima da média. Elas tendem a ser curiosas, questionadoras e ávidas por aprender. Muitas vezes são dotadas de habilidades intelectuais notáveis e demonstram um grande potencial em áreas como a resolução de problemas ou conflitos, a criatividade e também habilidades
cognitivas. Além disso, as crianças índigo têm frequentemente um forte sentido de propósito e são impulsionadas por questões de justiça social e ambiental. Elas preocupam-se profundamente com o mundo ao seu redor e podem envolver-se em causas que visam a criar um impacto positivo e promover a igualdade, a paz e a sustentabilidade. É importante lembrar que estas características não são só exclusivas destas crianças, porque existem também crianças que têm estes traços de personalidade. Contudo, estas características que eu falei são mais comuns neste tipo de crianças índigo. Ou seja, cada criança é uma criança, mas mais comumente as crianças índigos têm estes traços. Já falamos aqui da sua origem, vem aqui dos anos 70. A partir dos anos 70 houve uma nova geração que chegou aqui à Terra com este propósito mais social, mais ambiental, a desafiar as leis e a criar novos progressos no mundo. Mas, contudo, aqui este impacto não foi só dado nesta geração, assim existem outras gerações, que é aquilo que nós estamos a falar nesta pequena série. Agora vamos falar exclusivamente do impacto que esta geração das crianças índigo teve no nosso mundo, ou ainda tem, porque ainda existem crianças atualmente que são consideradas índigo por terem isto. Elas começaram a aparecer a partir dos anos 70, mas não deixaram de vir. Mas é importante nós vermos ou sentirmos se nós somos uma criança índigo, cristal, e qual é que é o nosso propósito. Mas facilmente nós conseguimos diferenciá-las, como nós estamos a ver ao longo desta série. Agora, falando aqui do impacto das crianças índigo. As crianças índigo trouxeram uma consciência e energia para a sociedade. Elas desafiam as estruturas e sistemas tradicionais que não estão mais alinhados com a evolução da humanidade. Através das suas habilidades intuitivas, criativas e empáticas, elas estão a promover a cura, a compaixão, a sustentabilidade e a justiça social. Muitas vezes são vistas ativistas naturais, lutam por mudanças positivas e pelo despertar da consciência coletiva. Estas crianças têm uma sensibilidade apurada para as questões do mundo e muitas vezes destacam-se como líderes em movimentos sociais e ambientais. Ou seja, a parte da sociedade e do ambiente é muito aqui reforçado nestas crianças. É uma característica e tem um impacto enorme. Continuando aqui, elas têm a capacidade de perceber injustiças e desigualdades ao seu redor e sentem um profundo desejo de fazer a diferença, quer seja através de ações individuais ou em colaboração com os outros. Elas estão a levantar as suas vozes, neste caso a fazerem-se ouvir e a defender causas importantes. Além disso, as crianças índigo estão a impulsionar mudanças na educação. Não se encaixam nos moldes tradicionais de ensaio e aprendizagens. Questionam as abordagens mais convencionais, ou seja, aqueles métodos que são usados no ensino mais tradicional já não servem a este tipo de crianças porque elas querem coisas mais interessantes, mais inovadoras. Ou seja, a sua criatividade e curiosidade de pensamento inovador exigem ambientes educacionais mais flexíveis e adaptados às suas necessidades individuais, como nós já falamos aqui. Estas crianças estão a inspirar a criação de novos modelos educacionais que valorizem, assim, a expressão individual, a resolução de problemas e o desenvolvimento de habilidades práticas. Agora, vamos falar aqui naquele campo que é, para mim, um dos melhores, que é o campo da espiritualidade. Estas crianças também têm desempenhado um papel significativo, pois elas possuem, assim, uma conexão profunda com o transcendental e procuram uma compreensão mais ampla do universo. A sua intuição e sensibilidade energética permite-lhes explorar e expandir as suas próprias capacidades espirituais. Elas estão a abrir novos caminhos e perspectivas dentro das práticas espirituais, incentivando a procura por uma espiritualidade mais inclusiva e individualizada. É importante destacar agora que o impacto das crianças índigo na sociedade não se limita apenas a elas mesmas, mas sim a todos nós, porque nós também aqui habitamos neste pequeno mundo. Elas têm o poder de despertar outras pessoas para a importância
da autenticidade, da compaixão e da procura por um propósito maior. Ao desafiar as normas estabelecidas, elas lembram-nos da importância de valorizarmos a diversidade e a individualidade do nosso mundo. Ou seja, é muito importante que nós preocuparmos com o nosso mundo, que é um mundo onde nós vivemos, mas também que nós podemos ser livres e libertos de todo o nosso ser. Ou seja, nós podemos ser nós mesmos neste mundo e termos estas preocupações com ele. É importante nós nunca perdermos a nossa individualidade, mas ao mesmo tempo fazermos ouvir para causas como estas que as crianças índigo tentaram fazer e tentam fazer ainda hoje, para nós conseguirmos aqui um maior progresso no mundo em que vivemos. Antes de chegarmos aqui ao fim, ainda temos aqui o nosso último segmento, que é apoio e orientação para as crianças índigo. É importante que os adultos estejam receptivos às necessidades únicas destas crianças. Elas devem criar um ambiente seguro e acolhedor, onde se possam sentir compreendidas e apoiadas. Ouvir atentamente as suas perspectivas e experiências é fundamental para estas crianças. As crianças índigo muitas vezes têm uma visão diferente do mundo e podem oferecer-nos insights valiosos. Além disso, é fundamental fornecer-lhes oportunidades adequadas para o desenvolvimento das suas habilidades especiais. Isto pode incluir o acesso a atividades criativas, como artes, músicas, dança ou escrita, que permitem que elas expressem a sua individualidade e desenvolvam o seu potencial artístico. Também é importante incentivar a sua curiosidade intelectual, proporcionando-lhes acesso a recursos educacionais enriquecedores e também desafiadores. Os adultos também podem apoiar as crianças índigo no desenvolvimento das habilidades sociais e emocionais. Como nós já falamos aqui, estas crianças são altamente sensíveis e empáticas, por isso é importante ensiná-las a lidar com as suas próprias emoções, ao mesmo tempo a relacionarem-se de forma mais saudável com os outros. O incentivo ao desenvolvimento de habilidades de comunicação e resolução de conflitos pode ser benéfico para que elas aprendam a expressar as suas necessidades e opiniões de forma mais assertiva e respeitosa. Além disso, e aqui um último tópico aqui no nosso episódio, é essencial que os adultos estejam dispostos a aprender com estas crianças. Estas crianças têm uma visão única do mundo, como nós já referimos aqui, e oferecem novas perspectivas. Por isso é muito importante que os adultos estejam disponíveis a questionar as suas próprias crenças e padrões, para que possam apoiar verdadeiramente o crescimento e desenvolvimento destas crianças. Ou seja, nós adultos temos de ver estas crianças como crianças, mas também com o que elas estão a sentir é normal, é ok, e nós estamos ali para apoiar e compreender melhor a sua visão. Assim elas não se sentem encurraladas e não tentam desvalorizar aquilo que têm. Agora sim, chegamos ao fim do nosso episódio, onde nós explorámos um pouco aqui, ou demos-te a conhecer um pouco aqui estas crianças índigo, lembrando que as crianças índigo trazem consigo uma visão única e uma energia transformadora. Assim desafiam estruturas, padrões e querem romper com essa ideia toda que nós já temos da nossa sociedade para trazer a compaixão e a sustentabilidade judicial. Também é importante nós agradecermos porque vocês têm dado aqui um apoio incrível aqui ao nosso podcast. Agora sim, deixa o teu like, partilha com o teu amigo se gostaste do episódio de hoje. Obrigado mais uma vez, partilha, comenta e nós vemos no próximo episódio.